Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Papo de Quinta, neste mês de aniversário do Portal GA. Junho de 2025, o Portal GA está completando 14 anos. 14 anos trabalhando e levando informação para todos vocês que nos acompanham através de todas as redes sociais. O nosso tema de hoje, assim como todos os temas que trazemos aqui no Papo de Quinta, é algo que às vezes nós não comentamos, mas que está acontecendo. Faz parte do dia a dia, infelizmente, que é a violência doméstica. Às vezes, de forma errônea, nós temos a impressão que em municípios pequenos, como Guariba, que é onde nós estamos localizados, e municípios da região, isso não acontece ou acontece de forma esporádica, mas infelizmente a realidade é diferente. E para falar a respeito deste assunto, hoje nós contamos com a presença da doutora Jaqueline Polacchini Batista, que trabalha há vários anos nesta causa. Seja bem-vinda. Oi, Fabiana. Olá, pessoal do Papo de Quinta. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e realmente esse assunto é de suma importância. Nós precisamos levar a comunicação, levar a informação à população para que a gente consiga salvar mais mulheres possíveis. Doutora, em que ponto você decidiu que essa seria a principal bandeira da sua carreira? Nossa, bom, essa foi surpresa, hein? Eu tive um caso em janeiro de 2020, já passei por várias, eu sou especialista em direito de família e sucessões e criminal, são as duas grandes áreas que eu trabalho. Então, sempre que eu vou fazer algum divórcio ou questões da área de direito de família, envolvem uma certa violência da qual eu via, mas eu não tinha esse conhecimento profundo, como eu tenho hoje, depois dos estudos e tudo mais. E em janeiro de 2020, eu tive um caso muito complicado, em que foi até surpresa para mim. Eu enfrentei juiz, enfrentei promotor, o agressor na delegacia com a vítima, né? Que ele tinha descumprido medida protetiva, ele me enfrentou, e aí eu ergui a voz mais ainda para ele. E foi um caso assim muito emblemático para mim, porque a vítima ficava pedindo, pelo amor de Deus, porque ninguém acreditava nela. E aí ela fez uma carta de despedida e me enviou, pedindo para eu tomar conta do filho dela. E aquilo lá, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a movimentar, eu fui atrás de parceiros na cidade, lá que eu sou de Jaboticabal, fui atrás de parceiros, eu falei, eu preciso levantar alguma coisa. E teve uma rádio lá da cidade que me apoiou muito. E nós fizemos um programa naquele ano de 2020, fizemos em março, pelo mês da mulher. E foi muito bacana, acho que nós fizemos uns 10 programas sobre violência doméstica, todo dia, falando um pouquinho. E eu aprendi muito, e aí naquele momento eu falei, eu preciso dar o estupim, que seria conhecer a Dona Maria da Penha. Eu falei, eu tenho que conhecer. Eu descobri que em Fortaleza tinha o Instituto Maria da Penha, e eu queria ir lá conhecer. Então, no começo de março, eu fui até Fortaleza, conheci a Penha, conheci o Instituto, e eu montei um projeto social chamado Movimento Coragem, no intuito de realmente trazer essa coragem que a mulher precisa para sair deste ciclo de violência em que ela está, e que, especialmente dentro desse projeto, não só atender essa vítima como advogada, mas levar essa informação para a maior quantidade de pessoas possíveis, e não só mulheres, como homens também, que precisam entender de suas condutas, das quais pode ser machista, pode ser misógina, especialmente violenta, e que ele não percebe, porque isso é muito patriarcal, isso é muito cultural. É o homem que vê o pai tratando a mãe daquela forma, e assim ele trata a esposa. Só que por que o pai tratava mal a mãe? Porque o avô tratava mal a avó. E vem de geração em geração. Então, enquanto nós não levarmos informação à população, homens e mulheres, isso não vai parar.
Doutora, diga para o nosso público, violência doméstica é única e necessariamente agressão física? Não, Fabiana. A violência doméstica, de acordo com a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela diz que há 5 tipos de violência descritas na Lei Maria da Penha. Então, lá nós temos a violência física, que todo mundo conhece. Eu falo muito nas palestras que é aquela que deixa marca no corpo. Então, é fácil da mulher ela perceber que ela foi agredida, porque ela está vendo. É um beliscão que ela está sentindo dor. É superficial. Eu falo que a violência ela é como se fosse um iceberg. O pessoal pensa comigo. E eu dou esse exemplo. O que derrubou o Titanic? Foi o iceberg. Mas foi o gelo que estava em cima da água ou estava embaixo da água? Era o que estava embaixo da água. Não foi o de cima. O de cima está a violência física. No topo dele, que é a cereja do bolo, é o feminicídio. Mas embaixo dessa água é o que mata nós mulheres. Especialmente os 4 outros tipos de violência. E o pior de todos, a violência psicológica. Porque a gente pode falar da violência psicológica como humilhação, maltrato, é aquilo que realmente afeta o nosso íntimo, como mulher, como esposa, como mãe. E eles conseguem fazer isso. Muitas vezes, como eu disse, sem perceber. Mas isso, hoje, nós temos nome para essas tristezas, né? Então, nós chamamos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E aí chega uma hora que a mulher não aguenta, e o feminicídio, eu posso trocar ele de nome e chamar de suicídio, porque ela se mata de dor, que está lá no fundo. Só que como essa dor ela é interna, é mais difícil da gente enxergar. É mais difícil da gente aceitar, especialmente pelo preconceito social de terapias, de procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Então, é complicado. A pior de todas, na minha opinião, e da Dona Maria da Penha também, é a violência psicológica, porque ela é a mais difícil de ser enxergada. E aí as outras 3 é a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. E você, de acordo com a sua experiência, acredita que nos últimos anos, principalmente na nossa região, os casos de violência doméstica, eles estatisticamente aumentaram, diminuíram, continuam sem alteração? Ou, vou além, de repente não são os casos que aumentaram, mas a coragem de denunciar aumentou? Como que está em termos de percentuais? Fabiana, assim, estatísticas eu não tenho aqui neste momento para te passar. A gente pode conversar, eu posso passar aqui para o pessoal do Papo de Quinta e trazer as estatísticas da região, né, aqui de Guariba. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: várias pessoas me abordam e falam assim, nossa, mas lá atrás, lá na época da nossa avó, não tinha isso. Você não via tantos casos de violência doméstica como nós vemos hoje. Hoje é todo momento. Você liga uma rádio, em todo lugar, só se fala de violência doméstica. São várias mulheres sendo agredidas e mortas por minutos. E por que lá atrás, na época da minha avó, não tinha? Porque lá na época da minha avó, não era amor, era silêncio. Muda. Hoje a mulher tem voz. Hoje nós podemos denunciar. Eis a grande importância da informação e da orientação à população. Então, não quer dizer que hoje, 2025, a violência doméstica teve um crescimento frente à nossa população, não. O que acontece é que hoje a mulher, além da coragem, ela tem a informação. Nós temos hoje, graças a Deus, políticas públicas, especialmente trazidas pela Lei Maria da Penha, como uma delegacia de defesa da mulher, da qual nós não tínhamos. Nós temos alguns crimes que antigamente eram crimes de menor potencial ofensivo, vias de fato, um crime de ameaça. Com uma pessoa comum, você pode ter direito a um benefício chamado transação penal. Você paga lá um salário mínimo, uma oferta do Ministério Público. Hoje, com violência doméstica, graças à Lei Maria da Penha, todos os crimes, mesmo que a pena seja de 1 mês, a pena é prisão. Não existe mais pena de cesta básica, não existe mais pena de prestação pecuniária. Então, isso é um avanço para que a gente não peça, mas para que a gente imponha, porque cansamos de pedir respeito. Já que não tem pela educação, que vai ser pela dor. E é isso que a lei traz. É uma imposição a toda a população, homens e mulheres, porque também existem mulheres
que são violentas, que são agressivas. Então, às vezes vocês estão pensando que é somente o homem que... Não. A mulher também. Então, é a mãe que agride a filha, ou a filha agride a mãe, ou entre irmãos, ou entre primas, entre uma união homoafetiva, né? De lésbicas também. Então, não é só de homens, tá? A violência doméstica, muita gente pensa isso. Mas assim, seres humanos. Isso, são seres humanos. E eu falo que, assim, de todos os preconceitos, quando nós citamos eles, o mais antigo, isso daí, artigos científicos, há estudos sobre isso, o mais antigo deles é a misoginia. E a misoginia é o preconceito contra a mulher, tá? Então, não falando de religião, mas desde a Bíblia a gente tem coisas, citações. A gente fala muito sobre grandes filósofos, grandes pensadores, Aristóteles, Rousseau. E quando nós pegamos as falas dessas pessoas sobre as mulheres, é repugnante. É repugnante. E não só eles lá atrás, porque lá atrás nós éramos objetos só. Nós éramos produtos, nós éramos fruto para a reprodução humana. Era isso. Não tinha respeito. Nós pertencíamos a um homem, por isso tinha dote, tinha tudo mais, né? E a gente foi devagarzinho conquistando nosso espaço, só que ainda é muito difícil. Eu, de verdade, eu falo muito que eu tenho a utopia de mudar esse país com a minha causa, com a minha fala, com as minhas informações, mas eu tenho a certeza de que não vai ser enquanto eu estiver viva. Talvez, se Deus me permitir a ter uma descendência, talvez meus netos ou bisnetos vejam o começo da transformação, porque está muito longe para acontecer. Políticas públicas. Se hoje você tivesse o poder de implementar políticas públicas em municípios como Guariba, Jabuticabal, Taquaritinga, enfim, municípios dos portes dos que são na nossa região, quais políticas públicas municipais não existem e que você considera fundamentais? Olha, eu fiz uma promessa para a Penha. Hoje, eu sou voluntária do Instituto Maria da Penha. Nós fizemos um curso, a gente teve a formatura, na verdade, teremos a formatura lá em Fortaleza, agora para o meio do ano. Ainda não foi divulgada a data pela vice-presidente do Instituto, mas o diploma já chegou, então nós já falamos em nome do Instituto, né, a turma que se formou. E eu acredito que eu sou a única advogada da região que pode falar representando o Instituto. E em conversa com a Penha, que não foi só uma vez que nós tivemos, ela fez um pedido para mim em especial, que era para eu levar em Jaboticabal, mas é algo muito difícil, porque a mulher ainda está em segundo plano, até mesmo dentro de um governo. É engraçado porque no ano eleitoral, as promessas são gigantescas. Todo mundo lembra, todo mundo fala, mas e aí? Eu ainda não vi. Então, algo que a Penha me falou que seria muito importante, todo município, é o sonho dela, que todo município, grande ou pequeno, tenha, é um negócio chamado CRAM, é um equipamento público, é um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Esse centro, ele ficaria, não seria uma casa como, vamos locar e fazer um CRAM, como se fosse um CRAS ou um CREAS, não. É um lugar que tem que ser totalmente descaracterizado para que a mulher tenha coragem, tenha, como eu posso dizer, a coragem mesmo, sabe, de conseguir buscar uma ajuda. Por quê? Várias mulheres vão até a delegacia, chega lá, só quer uma informação, não quer fazer um BO, e são maltratadas. Porque aí pessoas despreparadas, e a Lei Maria da Penha fala sobre capacitação, da qual não temos outra política pública que os municípios deveriam pensar e não pensam. E a mulher chega nessa delegacia, ela é maltratada, ela nunca mais volta. Aí vem feminicídio, vem a mulher toda inchada, passando na televisão, e todo mundo, nossa, mas e aí? Quem deveria abrir as portas e acolher não fez isso. E aí a culpa é sempre da mulher, que a mulher sempre foi culpada por estar naquele relacionamento fracassado. Então, o CRAM, ele seria essa porta de entrada para a mulher, do qual ela não precisaria fazer um boletim de ocorrência. No CRAM ficam 3 especialistas, mulheres, uma advogada, uma psicóloga e uma assistente social. Isso está na Lei Maria da Penha, tá?
E essas mulheres, elas acolhem a vítima, dando informação, orientação e já fazendo o que for preciso para o caso dela. Então, por exemplo, a mulher chega nesse local e esse local, como eu disse, tem que ser descaracterizado. Como, por exemplo, um hospital público. O rico, pobre, todo mundo entra. Uma farmácia municipal, uma biblioteca. É uma salinha como essa, na qual coloca-se uma mesa, um computador, as profissionais têm que estar ali. E esse serviço tem que funcionar 24 horas, porque a violência não tem horário para começar ou para terminar. Então, aí essa mulher, ela chega nesse ambiente, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma mãe que foi agredida e já vem sendo agredida há alguns anos e ela está cansada disso tudo. Ela é uma mãe de um adolescente de 17 anos e de uma criança de 5. Ela entra nessa sala pedindo ajuda, pedindo socorro, e ela vai na delegacia, por exemplo, ela não vai ter tanto apoio, ela não vai ter tanta ajuda como ela quer, porque ela não sabe ainda se ela quer fazer o BO. Porque ela tem uma criança de 5 anos e ela pensa assim, eu não posso deixar o meu filho crescer sem um pai. Porque nós, mulheres, nós somos ensinadas e educadas que a gente tem que ter uma família, feliz ou não. A gente é obrigada. Ou até mesmo a questão que é muito relevante da dependência financeira. Sim, sim. E que a gente tem que falar muito sobre isso. Outra política pública que o município poderia fazer de conseguir empregos para essas mulheres que são vítimas. Mas o problema é, a mulher vítima nem sempre ela quer aparecer. Por isso que o CREA é descaracterizado. Então ela entra nesse lugar querendo só informação e não certa se ela vai fazer um BO ou não. Como já tem uma advogada, essa advogada ela vai instruí-la sobre o boletim de ocorrência, sobre medidas protetivas, ela vai falar sobre a questão de divórcio ou uma dissolução de união estável, se caso seja apenas a união estável, vai falar sobre pensão, sobre guarda, sobre alimentos, ela vai orientar a mulher em tudo. A psicóloga vai estar ali, ela vai estar acolhendo aquela mulher, coisa que nós advogados não sabemos. Eu sou formada em Direito. Eu não sei, apesar de hoje, né, pelos diversos cursos que eu fiz, o acolhimento é algo que eu já estou acostumada. Mas um advogado que não está, ele não sabe acolher. E às vezes, na grande maioria das vezes, nós praticamos algo chamado revitimização. Porque a mulher não tem culpa. E a gente fala sem querer. Ela chega lá, acolhe o rosto. Ah, mas por que você ainda não foi? Não é por quê. Como se ela fosse culpada. Isso aí não existe. Então, a psicóloga, essa profissional, ela teria esse cuidado de acolhimento, especialmente com palavras, porque essa mulher está destruída na nossa frente, não é só fisicamente, não. Ela precisa de ajuda. Então, a psicóloga, ela juntamente, ela consegue, com os equipamentos do município, um CRAS, um CRES, encaminhar essa mulher para a equipe de saúde mental. Então, ela vai conseguir mais rápido o atendimento com o psiquiatra, ela vai conseguir mais rápido o atendimento com o psicólogo. E a assistente social, ela vai verificar as condições do imóvel, das crianças, da família extensiva que pode acolher essa mulher ou não, se manda ela para casa-abrigo ou não. É assim, é realmente um sonho que se toda municipalidade, se todo poder executivo tivesse essa visão de como é importante esse equipamento, porque o que eu ouvi quando eu tentei implementar, como se eu... foi que assim, mas aqui na cidade nós já temos o CRAS, o CRES, tem a OAB que faz esse serviço. Não, não é assim não, Fá. Esses profissionais do CRAS, do CRES, não estão capacitados para lidar com a violência doméstica. Eles lidam com violência, mas não com violência doméstica, porque é diferente. São públicos diferentes, são demandas diferentes. E, infelizmente, o Poder Executivo não enxerga isso. Então, assim, o meu sonho, que a própria Penha plantou em mim, é que todo município tenha um CRAM. E você me fez refletir durante toda a sua explicação. O ano passado, né, 2024, foi um ano eleitoral, como todos sabem, e até por gostar de política, sim, eu, por curiosidade, fui ler alguns planos de governo de candidatos ao Poder Executivo de alguns municípios da região. Em nenhum deles eu vi nada parecido, de defesa da nem mulher, no né? plano de governo. Mesmo porque nós sabemos, às vezes coloca-se no plano de governo, ganha-se a eleição e o que estava no plano de governo não é concretizado, não é realizado. Mas nem sequer no plano de governo. Você viu em algum? Não. Inclusive,
Por exemplo, vereadores. Eu não vi um vereador na minha cidade falando que levantasse a bandeira da mulher. Nenhum. Ninguém. Na Câmara de Jaboticabal só tem uma mulher, o resto é homem, que foi eleito. É triste. Se porventura algum representante do Poder Executivo ou Legislativo de algum município estiver assistindo este episódio e se interessar por esse tema, pode entrar em contato com você? Com certeza, com certeza. Eu tenho até o projeto de lei pronto, que eu já apresentei na minha cidade tentando levar esse equipamento. E eu tenho tudo. Pelo menos lá na minha cidade, eu montei junto com o engenheiro o espaço, onde seria a mesa. Inclusive, eu até tinha feito a proposta que eu cuidaria de forma totalmente gratuita da supervisão e da capacitação desses profissionais. Então, é complicado, porque a gente dá o serviço, mas as pessoas não se interessam. Então, com certeza, se algum vereador, algum membro do Poder Executivo, do Legislativo, estiver assistindo este programa e sentir no fundinho do coração a importância da gente buscar uma sociedade mais igualitária, da gente buscar o apoio, especialmente, né, o acolhimento de quem precisa, porque a violência doméstica, Fabiana, não é só das pessoas hipossuficientes, não é só de mulheres pobres, vamos falar assim, num jargão mais popular, é todas as classes. Classe média, alta e baixa. Todo mundo sofre. Adulto, criança, adolescente, idoso. Essa seria a minha próxima pergunta, porque também existe esse mito que a maioria das pessoas que sofrem violência doméstica são os pobres, os menos privilegiados financeiramente. Uhum. E, no entanto, nem imaginam que nas outras classes sociais o que aparenta ser nem sempre é. Sim, exatamente. É que infelizmente, ainda hoje, o dinheiro cala muita coisa. Se é que você me entende. Nós entendemos. Tanto que, neste momento, vocês vão ver aí no rodapé o contato do escritório da doutora Jaqueline, o Instagram dela, para, se você se interessar em ajudar a causa ou, de repente, se você está passando por uma situação dessas, vocês têm aqui uma profissional altamente qualificada para poder auxiliá-lo. Às vezes, ela não vai poder necessariamente ser a sua advogada, mas ela pode te encaminhar para você começar a sair dessa situação que parece que não tem saída. E quanto mais nós permanecemos, parece que mais a gente vai desanimando e acreditando que nós merecemos viver desse jeito. Então isso é muito triste. Sim. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, antes eu estava vindo para cá e tal, eu tenho ainda... O correto seria eu te fazer outra pergunta, mas a minha ansiedade não vai deixar. Medida protetiva. Medida protetiva salva vidas? Salva. Por que tantas mulheres com medida protetiva já foram assassinadas? Estava aguardando ansiosamente essa pergunta. Bom, é assim, sempre me fazem essa pergunta nas palestras. É incrível. Toda palestra que eu ministro, essa pergunta sai. Geralmente na mídia, quando fala-se de um feminicídio, fulana de tal foi assassinada e ela possuía medida protetiva. Então já passa a impressão que medida protetiva não serve para nada. É muito interessante. Tem estudos que eu faço, especialmente sobre o feminismo. A primeira onda feminista foi sobre as sufragistas, né? A mulher na política, o direito ao voto. As campanhas que faziam contra as mulheres era uma coisa assim bizarra, de que era a mulher saindo para votar, o homem com a criança em casa no tanque, como se fosse a nossa obrigação ser a dona de casa, né? Cuidar dos filhos, unicamente exclusiva a nós. Então a campanha era aquela. O que fazem com a medida protetiva é algo bem similar, para que a mulher acredite
de que a medida protetiva ela não serve para nada, de que não é um benefício, um cuidado que mulheres que escreveram a Lei Maria da Penha tiveram para pensar na nossa vida. E é assim. E aí eu te falo por que tantas mulheres morrem com medida protetiva. Porque o normal é, aconteceu uma violência, eu vou até a delegacia, faço o boletim de ocorrência e solicito a medida protetiva. Porque na própria delegacia, algumas delegacias de pessoas despreparadas falam que obrigatoriamente tem que, junto com o BO, pedir a medida. Mas não é. Se a vítima não quiser medida, ela não é obrigada, ela pode só lavrar a ocorrência. Isso daí é algo, uma faculdade da pessoa, uma escolha. Porém, alguns já obrigam a vítima a sair com a medida protetiva. Porque se você fizer o BO e não fizer a medida, o juiz não vai valer de nada, a gente não lavra. E não explicam o que acontece. A informação. É isso que eu falo, e eu bato muito na tecla com os projetos, com as palestras, de que se toda a população tivesse a informação, a medida salvaria. Por quê? Não adianta eu faço um boletim de ocorrência, consigo a medida protetiva, e hoje, só com a palavra da vítima já basta, porque a lei teve essa alteração no ano passado, de que a palavra da vítima é suficiente para que o juiz conceda a medida protetiva. E aí vem a medida protetiva, aí passa um tempo, eu volto com o meu agressor, do qual eu tinha um relacionamento. E existem, eu falo muito assim, não muda. Pau que nasce torto nunca se endireita. O Tchan já dizia. Ele não vai mudar. Ele não vai. Não adianta a mulher ter essa utopia de que o parceiro mudou porque ele implorou, porque ele chorou, porque ele falou que ele vai fazer uma terapia. E ela tem uma medida protetiva, então ele também tem medo, ele tem que andar na linha. Só que eles voltam, ela dá uma nova oportunidade, porque existe, além da dependência financeira, como você mesma disse, existe especialmente a dependência emocional. A dependência emocional de, será que eu vou encontrar alguém? Nossa, mas eu tô velha. Quem vai me querer? Até eu conhecer alguém, até eu conhecer família, muita burocracia. Se tá ruim com ele, vou achar um pior ainda, deixa do jeito que tá. E não é assim. Não é. Isso daí são coisas que colocaram na nossa cabeça para nos obrigar a sempre ter alguém. A mulher solteira não é bem vista. E isso não é de agora. E continua. Em pleno século XXI. A mulher solteira não é bem vista. Eu tenho 35 anos, sou solteira e sem filhos. E sou cobrada pela minha família de, e aí, você não vai casar? Você não vai ter filhos? Minha mãe, mas eu quero um neto. Mas e aí, se eu não quiser ter um filho? É meu corpo, as minhas regras. Então, nós precisamos de pessoas que brequem essa cultura e a gente entenda e mostre para nossas próximas gerações de que a gente também tem que ser respeitado, de que a gente também tem lugar. E não é porque eu sou solteira que eu sou uma fracassada. E aí, quanto a essa medida protetiva que eu voltei com o meu agressor, é um negocinho chamado ciclo de violência. Esse negócio que você falou que cada vez vai ficando pior, se chama ciclo de violência, tá? Ele tem 3 fases. É a fase da lua de mel, quando a gente conhece a pessoa, que é aquelas 1000 maravilhas, ele é perfeito. A música do Jorge Mateus lá, Duas Metades, que fala assim, vou começar pela melhor metade. É sempre assim. Sempre que a gente conhece alguém, é os 2, 3 primeiros meses, que coisa mais linda. Só que aí, com o tempo passa, os estresses começam, a pessoa começa a ter liberdade com a gente e começa a nos tratar como ele talvez trataria a mãe. E a gente, por estar apaixonada, a gente não percebe que ele trata a mãe mal. E isso daí é um ponto que eu sempre falo para as mulheres com quem eu converso, para poder observar. Tá conhecendo alguém? Observa como ele trata a mãe dele. Não tem mais mãe, observa como ele trata o filho. Não pense que ele vai te tratar diferente. Se ele trata mal, se ele bate na mãe, se ele grita com a mãe, se ele sai sem dar tchau para a mãe, é assim que ele vai fazer com você no futuro. Nós não somos alecrim para o cidadão mudar. E aí a mulher volta com o cara por conta desse pensamento imposto pela sociedade e por falta de terapia, por falta de se conhecer, por falta de se amar. E não é porque ela não quer se amar, mas é porque é muito difícil. Não é falado, não é... As pessoas não falam para nós, vamos para terapia. Ninguém chega para você e fala isso. Fala assim, vamos tomar uma cerveja? É mais legal. Ninguém pensa na sua saúde mental. Ninguém está interessado nisso. E a mulher volta com esse cidadão. Só que aí, no meio do relacionamento, aí passou uns 6 meses, ele agrediu ela. E aí ela chama a polícia militar, 190.
Quando a polícia chega, ela fala assim, tem medida. E a polícia falou assim, mas cadê a medida? Ela pega o papel, mostra pro policial. E a policial fala assim, meu anjo, essa medida não é válida, porque você colocou ele para dentro da sua casa. Você quebrou a medida. Não tem o que a gente fazer. Não está mais válida essa medida. Só que o problema é, assim como muitos servidores são despreparados e não capacitados para lidar com isso, os militares também são. Porque aquela medida dela, ela só é revogada com ordem judicial. Se o juiz não falou com ela, e hoje o juiz ele tem que mandar um oficial de justiça para essa vítima e perguntar para a vítima se ela se sente segura com a revogação. Se ela falar que não se sente, continua válida, independente de qualquer coisa. O que acontece é, quando a polícia militar chega no local em que a mulher está com seu agressor, com autorização dela, porque ela aceitou estar com ele, sei lá o motivo, ela quebra o flagrante. Prisão em flagrante não gera aquilo ali, porém gera descumprimento de medida protetiva, que é crime. Só que aí o que acontece? O policial, do qual não tem capacitação para lidar com casos como esse, sendo que eu sou ex-militar, eu acredito que 70% dos casos diários, especialmente período noturno da polícia militar, é desinteligência, é briga familiar, é violência doméstica. E eles não têm capacitação para saber orientar corretamente, coisas do tipo. Falta políticas públicas. Falta, no caso aí, a Polícia Militar, que é estadual, o governador dá ordem lá, fala assim, vamos capacitar as nossas polícias. Não só de Guariba, mas de toda São Paulo. Na verdade, cada estado com a sua capacitação. E aí ele não fala nada para a mulher, o policial vai embora, ela continua lá com o cidadão, que eles falam que não tem o que fazer. E na grande maioria das vezes eles ainda falam assim, problema seu, quem mandou você deixar de volta? Ele já tinha te batido antes. E ainda faz a mulher se sentir culpada por ter sido agredida, sendo que ali ela é a vítima. Olha o tamanho do despreparo. Olha como, quando eu te falo que eu não vejo fim para a violência doméstica, é disso que eu estou te falando. Tem que mudar muito. E para poder mudar muito, a gente nem começou. Eu sinto assim, nós estamos 3% do começo dessa mudança, que seria 100%. E aí, essa mulher não tem essa informação. Então, ela vai para dentro de casa e ela sai falando mal da medida protetiva, que não vale de nada. Mas por quê? Isso faz com que outras nem sequer solicitem a medida, porque já tem esse estigma que não vale nada. E aí ela conversa com o policial militar, do qual não é capacitado, ao invés dela procurar um advogado especialista na área, ao invés dela procurar o AB, ao invés dela procurar o Ministério Público, não. Ela ouve a polícia militar, acha que a polícia militar é, né, ali o ápice do que ela poderia pedir ajuda, e não é assim. Não é. Então, a mulher ela tem que sair dessa bolha de que não é só a PM. Não vou colocar no geral, tá, Fabiana? Acredito que sim, deve ter policiais que entendem do assunto e devem orientar a vítima. Isso daí não é geral, mas a maioria é. Uma grande maioria. Então, pouquíssimos orientam. Até porque é toda hora ali, poucos policiais, poucas viaturas para uma cidade inteira. Porque o Estado diz que não tem dinheiro, né? Infelizmente. Então, aí a mulher não sabe do que faz e acabou aquilo ali. Só que não, o que a mulher tem que fazer? Ele descumpriu a medida, ela vai na delegacia, ou hoje, mais fácil ainda, ela entra pelo celular dela, coloca lá Delegacia Eletrônica São Paulo no Google, vai dar o link. Ela faz o BO de descumprimento da medida protetiva no próprio site da Polícia Civil. Porque dá pra gente lavrar a ocorrência. Eu não mando minhas clientes pra delegacia fazer BO. Eu faço com elas. Porque eu sei o que eu preciso, especialmente para caracterizar o delito do qual ela me trouxe. Na grande maioria das vezes, vai para uma delegacia, onde o escrivão atende. E na Polícia Civil, o escrivão ele não precisa ter o curso de direito. Ele pode ter cargos de ensino médio e ensino técnico. Ensino superior, mas qualquer área. Aí essa vítima ela é atendida por um biólogo, uma pedagoga, e que não sabe nada. E aí ela passa para o delegado, esse escrivão, e aí o delegado cheio de coisa, mesa cheia, às vezes acaba falando coisas de que realmente teria mais condutas, teria mais tipos penais para serem colocados naquele boletim de ocorrência.
Só que tá tudo ali tão fixo, e às vezes o escrivão já ficou tão manual que ele já cata, isso aqui mesmo foi. Entende? Então eu não deixo. Meus clientes chegam para mim no escritório, eu ouço todo o fato e eu faço eu mesma, escrevo tipificando para que quando vier o BO online, porque aí o que acontece? Esse BO que vai de uma forma online, eles mandam para a delegacia da cidade do fato. Então, por exemplo, lá em Jaboticabal eu fiz pelo meu computador com a vítima, e aí vai para Jaboticabal, a delegacia liga para a vítima, porque aí ela tem que ir lá prestar um depoimento para confirmar o boletim eletrônico. E aí a delegacia manda para o fórum para poder pedir medida protetiva, por exemplo. E aí no caso do descumprimento, o que acontece? É crime, a pena aumentou bastante do que era. E eu falo, a medida protetiva é uma folha. Ela não é o escudo do Superman, do Batman, enfim, do super-herói. Ela é uma medida do qual o homem que descumprir, o delegado pode pedir a preventiva dele. Só que, como que a polícia sabe, como que o juiz sabe que o cidadão está descumprindo se a mulher não informa? E ela informa através do BO. Então, eu tenho medida, ele descumpriu, eu vou e faço BO. Aí vai ter um novo processo, além do processo principal, que foi aquele de origem da medida, ele vai responder por um outro processo de descumprimento. Aí ele descumpriu de novo. Aí outra medida. São as consequências. Isso. Então, o que as mulheres fazem? Só faz a medida e fala assim, tá bom. Não, descumpriu, tem que falar. Em Jaboticabal teve um caso no ano retrasado de uma mototaxista, que ela foi morta, acho que a região ficou sabendo, porque foi algo que chocou bastante. E numa palestra que eu fiz lá para o Estadão, para os alunos do Estadão, que é uma escola de lá, a professora me perguntou por que a medida protetiva ela é tão ineficaz. E aí ela trouxe o exemplo da mulher. Todo mundo sabe, ela tinha medida protetiva. E aí eu falei assim, olha, se ela tinha medida protetiva, provavelmente ele já deve ter ele descumpriu a medida outras vezes. Porque eu tenho a medida, e aí meu agressor ele não vem e me mata de cara. Não é assim que acontece. São descumprimentos pequenos, então ele começa uma mensagem, e não pode, tá na medida, ele não pode nem mandar mensagem. Nenhum tipo de contato. Nenhum, só que a mulher não conta, a mulher não faz um BO de descumprimento. E aí, como ele percebe que em pequenas coisinhas ela não toma providência, ele vai aumentando as atitudes dele. E aí, às vezes, ele vai visitá-la, aí ele vai e faz uma ameaça, ela fica com medo, ela fala pra ela, tem medida, só que ela não faz nada. E aí, depois de se encontrarem até pessoalmente, vários tempos depois, ele acaba praticando feminicídio. E aí, para minha surpresa, nessa turma, o menino levantou a mão e fez assim, lá do fundão, fez assim, doutora. Falei, ele fez assim, era minha tia. Falei, era sua tia, que bom. Então, deixa eu tirar a minha dúvida contigo. Ela tinha medida protetiva? Falou, tinha. Falei, tá. O senhor sabe esse caso, né, antes do agressor matá-la, né? Acho que foi facadas, algo do tipo. Ele viu ela outras vezes? Eles se encontraram em outras oportunidades? Ele falou, sim, bastante vezes. Falei, então, e sua tia, ela fez boletim de ocorrência do descumprimento? Ele fez assim, eu acho que não. Falei, foi isso, bingo. Ela morreu porque ela não teve informação de que cada descumprimento ela tinha que ter denunciado. Então, essa informação é fundamental. A medida protetiva salva. Só que se a vítima não informar para o juiz que ela continua sendo violentada, a gente não sabe. Então tem que informar. Tenho medida, descumpriu, denuncio. Perfeito. Eu me atropelei com a vontade de ouvir a sua resposta sobre a medida protetiva e vou voltar agora para a minha última pergunta, que é sobre ainda políticas públicas. Procuradoria Municipal da Mulher. O que é, para que serve, por que algumas cidades têm, mas parece que tem só no nome, não é atuante? Explica para o nosso público. Olha, Fá, a Procuradoria da Mulher, eu falo assim, eu acho que o que anda, por exemplo, São Paulo, grandes estados, aí anda. Cidades pequenas, eu não vejo nem como política pública, eu vejo como politicagem que está dando dinheiro para bolso de alguém. Essa é a realidade. Posso estar enganada e ter realmente alguma cidade que tem a Procuradoria da Mulher e que realmente está fazendo o serviço do qual tem que prestar.
né? E aí, no caso, na Procuradoria da Mulher, o certo seria a pessoa que está à frente ter amplo conhecimento, não só com violência doméstica. Porque a gente fala sobre, vamos falar sobre causa de mulher. Todo mundo solta já logo violência doméstica. E não é assim. A gente tem muita coisa que nós temos que falar sobre o direito das mulheres, nós temos que levantar mais, ensinar o que é o feminismo, que muita gente vê o feminismo como um monstro. E não é. Hoje eu e você tá aqui, temos o poder de fala, porque mulheres lá atrás, que se chamaram como feministas, nos deram essa oportunidade. Senão era para tanto eu quanto você tá dentro de uma casa, lavando, passando, cuidando de filho. Era para ser assim. Então, coisas que a sociedade não sabe. Então, aí essa Procuradoria da Mulher, ela também presta esses atendimentos, tomando, eu acredito que a supervisão dos CRAS, dos CREAS principalmente, que CREAS lida com a questão de violência, né? Poderia auxiliar na implementação de um CRAM. Ela poderia pegar a Lei Maria da Penha, porque tem várias políticas públicas, não é só o CRAM. Casa-abrigo. Casa-abrigo, eu realmente acho, tanto minha cidade quanto Guariba, é muito pequeno para ter uma casa-abrigo. Porque tem uns requisitos que tem que ter, e aí são cidades maiores, é uma casa que fica na estrada, totalmente... Ninguém nem sonha onde é. E eu, para ser sincera, nunca soube... Não conheço nenhum lugar que tenha uma casa-maria. Desculpa, uma casa-maria não. Uma casa-abrigo. Por quê? Exatamente por esse fato de que ninguém pode saber. Existem. Eu falei Casa Maria, lá em Jaboticabal tem uma casa de mulheres. Eu sou diretora da Casa Maria. Nós abrigamos mulheres que estão em situação de hipossuficiência, mas é uma casa de passagem. Casa Maria não é uma casa fixa. Tá? Nós recebemos a mulher especialmente vítima de violência doméstica. As vítimas de violência doméstica nós recebemos, eu entro com as orientações, fazendo boletim de ocorrência, tudo, com a medida protetiva, mas nós encaminhamos essa vítima para uma casa-abrigo de verdade, que ali é só uma casa de passagem, né? E isso daí seria legal se, por exemplo, a Procuradoria conseguiria fazer uma Casa Maria aqui em Guariba, que eu não sei se existe, por exemplo. Não. Que seria uma casa de passagem que abriga mulheres. Aqui em Guariba a gente tem a cadeia feminina, ou não tem mais? Tem o presídio. Então, pois é, nós em Jaboticabal abrigamos mulheres que saem daqui para ir lá. Porque não tem para onde ir, são de outros estados, e aí precisa passar uma noite. E aí elas são colocadas em liberdade, e eu, como criminalista, eu sei. Tchau, é assim, pega a estrada e vai. E aí para onde vai essas mulheres? Então... costumeiramente encaminham para nós lá na Casa Maria, a gente auxilia, orienta para mandar para as famílias, para a casa delas, onde tem que ir. Então, questão de mulheres na rua, mulheres viciadas em drogas, uma procuradoria cuidaria muito bem disso e não deixaria toda a carga em cima da assistência social, que cá entre nós não aguenta tanto serviço. Vou deixar você finalizar a sua fala olhando para o nosso público, para aquela mulher que nos assistiu e que, através da sua explanação, chegou à conclusão que ela precisa romper a situação que ela está vivendo. Porém, ela pensa, não tenho quem me apoie, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, tenho filhos pequenos, o que eu faço? Tá. Vamos lá. Minha querida amiga, é assim que eu vou te chamar, minha irmã. Olhe-se com carinho, olhe-se com o amor que você sente pelos seus filhos, ou se caso você não tem filhos, o amor que você olha para sua mãe. E tenha esse mesmo amor por você. Eu falo que nós mulheres, nós temos um negocinho que os homens não têm. Se tem assim, é muito superficial, mas da mulher é gritante. Intuição. Nós sabemos quando algo está errado, nós sabemos quando algo dói, nós sabemos quando precisamos de ajuda. Só que, na grande maioria das vezes, nós somos criadas para dar conta, para aguentar. Eu tenho que aguentar trabalhar fora, eu tenho que aguentar chegar em casa, fazer comida para o meu marido, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos meus filhos. E ainda de quebra, depois de tudo, com o corpo doendo e cansado, eu tenho que ser mulher na cama para ele. Então, a gente não tem que dar conta de tudo. Entenda este recado. E uma coisa muito importante, que se você não sabe como fazer para sair desse buraco, né, que eu falo que é um buraco, que a gente fica como se fosse um poço.
procure ajuda terapêutica, não tenha preconceito a isso, porque a terapia é algo que eu até conversei ontem com um cliente. Ela é muito dolorida, porque todo mundo tem traumas, todo mundo tem feridas. O papel da terapia é catar uma faquinha e ficar ali cutucando e dói. Então a gente não quer fazer isso, a gente não quer sarar. E só sara quando realmente a gente cutuca, para ele começar a cicatrizar de verdade, de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se caso algo cicatriza de fora para dentro, lá dentro ainda tem coisa que não está resolvido. Então, a primeira ajuda, e eu acredito que aqui em Guariba deve ter um CRAS, um CRES, um posto que tenha saúde mental pública, procure ajuda. E se você não tem coragem de pedir ajuda sobre a questão de violência que você passa dentro de casa, o pessoal aqui do Papo de Quinta está deixando também o meu contato, mas você pode pedir ajuda aos órgãos, você pode procurar o Ministério Público, você pode procurar o Fórum, você pode procurar assistência social e contar o que está acontecendo. Ou até mesmo o CRES. O CRES vai saber te orientar exatamente como você pode fazer com a questão dos seus filhos. A OAB, tem a OAB aqui em Guariba? Tem. A OAB pode te auxiliar referente a uma ação de guarda, visitas, alimentos, com toda certeza. E a questão de trabalho, eu não sei aqui em Guariba, mas já tem algumas cidades que têm políticas públicas para mulheres que passam por violência doméstica. Inclusive, eu consegui numa medida protetiva uma cliente que morava em um bairro tal, e aí ela até se mudou de cidade, e ela precisava de creche. E creche a gente sabe que é muito difícil. Tem lista. Quem tem boletim de ocorrência, né, a medida protetiva, tem prioridade, passa na frente de todo mundo e é obrigado o município do qual a mulher vai, isso por ordem judicial, a colocar os filhos na creche. Então tem prioridade. Então se você está com medo de estar na casa com o seu agressor por conta dos filhos e tal, e aí não vou conseguir creche, tem medida protetiva sobre isso. E agora, eu estou em casa, tem a medida protetiva de afastamento do lar, em que ele sai da casa e você continua ali. Enquanto essa medida protetiva vigora e vocês estão numa discussão processual sobre divórcio ou a dissolução de uma união estável, não corre aluguel do uso do bem, para que a mulher pague para o homem, porque existe essa indenização entre casais. Então, por conta da medida, não existe. E referente a empregos, eu acredito que o pessoal do Poder Executivo de Guariba que esteja nos assistindo... De toda a região, e de que toda é a nossa região, audiência. Isso. Que vocês tenham essa consciência de ter algo também especial para as mulheres e que precisam muito de ajuda. A Lei Maria da Penha ela dá até uma ajuda de aluguel, que é o poder público que tem que dar para essa mulher vítima de violência, para ela começar. Então, o importante disso tudo, mulherada, é informação. Não fique em casa achando que, ai meu Deus, eu sou vítima de tudo. Se a gente não sai, se a gente não dá o passo, Deus não dá o chão. E o mais importante do fundo do poço é que quando a gente chega lá, nós não temos outra opção a não ser subir. Ou você sobe ou você permanece ali, naquele mundinho. Então, a mulherada que está passando por algum tipo de violência, que está vivendo isso com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com o seu namorado, gente, o seu ficante, que hoje em dia tem isso, né, o crush, também está dentro do seu pai, seu irmão, sua mãe, denuncie. Procure pelo menos a informação. Como você faz isso? Porque nós merecemos ser felizes. A vida é muito, muito rápida. E como diz a própria Penha, quando a violência acaba, a vida recomeça. Não desistam de suas vidas, que vocês vão ver que no fim do arco-íris sempre tem muita felicidade, sempre o tesouro está lá. Obrigada, Fá. Obrigada a todos vocês. Nós quem agradecemos. O programa de hoje não foi uma entrevista, foi uma aula. E esperamos do fundo do coração que tenha sido de grande valia para vocês que estão assistindo e que assistirão esse episódio. Se conhecem alguém que está passando por essa situação, encaminhe este programa, porque com toda certeza, com esses esclarecimentos, colocando-os em prática, a sua vida e a vida de quem precisa vai mudar. Muito obrigado, até o próximo Papo de Quinta e não se esqueçam, hein?
Olhem aqui no monitor, Portal GA 14 anos. Há 14 anos o nosso encontro é aqui. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.